Saudações anjos! Narson Luiz aqui no canal Tem Química e hoje o nosso bate-papo vai ser acerca da nomenclatura de hidrocarbonetos que podem ser saturados ou insaturados, só que ambos com ramificações. Você vai ter que avaliar, no caso, cada identificação por nome. Você vai visualizar a ramificação e ter que identificar qual delas é, no caso, que você vai trabalhar. Já toma nota das informações que estão aparecendo na sua tela, tá? E aí, existe um grupo de regras que você precisa estabelecer. Por exemplo, para as cadeias que são saturadas de hidrocarbonetos e que são ramificadas, a primeira regra é achar a cadeia principal, que no caso é a maior quantidade de carbonos possível, tudo bem? A segunda regra é verificar o perfil de numeração dessa cadeia. Em geral, você vai dar um sentido de numeração a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Às vezes, no caso, acontece de bater num sentido ou no outro, aí você vai ter que abordar, no caso, a ordem alfabética. A terceira parte dessa regra é você avaliar, no caso, a citação das ramificações. E você vai ter que colocar a posição que essa ramificação ocupa na cadeia principal antes de dizer o nome dessa ramificação. Sendo que essa citação tem que ser em ordem alfabética sempre, tá? Anteriormente era por ordem de complexidade, mas a IUPAC já atualizou esse item. E se por acaso repetir as ramificações, você deve, no caso, abordar a repetição de acordo com os termos. Exemplo, se for 2 vezes di, se for 3 vezes tri, se for 4 vezes tetra e por aí vai. Mas é óbvio, não vai repetir tanto assim. Existe uma outra coisa importante. Você vai ter que finalizar com o nome da cadeia principal. Então é bastante simples. Vamos avaliar nos exemplos. Eu estou fazendo uma referência aqui em relação ao pentano, tá bom? Olha, não tem ramificação nele, mas eu estou definindo logo que essa estrutura é o perfil do pentano. Você vai ter que verificar, no caso, pelo perfil da representação moderna. Já vasculha aí nas nossas aulas que existe como uma aula, como você deve abordar esse tipo de representação, tudo bem? Se eu quero que você avalie visualmente, essa estrutura praticamente ela se repete aqui, ó. E o que aconteceu? Por que a numeração foi da, no caso, direita para a esquerda e não da esquerda para a direita? É que essa ramificação está mais próximo do lado direito do que do esquerdo. Por isso que eu numerei a partir da direita para a esquerda. Então ficou o carbono 1, o carbono 2, carbono 3, carbono 4 e o carbono 5. Uma coisa que é importante, essa estrutura aqui é a mesma dessa, então já vai ser pentano. Agora, quem é esta ramificação aqui? É o metil. Como é que eu sei que é o metil? Porque aqui eu tenho um carbono com uma ligação simples apenas, então faltam 3. Aqui eu tenho 3 hidrogênios escondidos. Isso é um CH3, isso é um metil. Então o metil apareceu na posição número 2. Eu devo citar, de acordo com a regra, precedido pela posição. Então fica 2 metil. Por que foi pente? Porque eu tenho 5 átomos de carbono. Por que ficou an? Porque cada ligação aqui é simples, então eu tenho que dar um infixo an. E eu tenho que finalizar com O. Por quê? Porque isso aqui é um hidrocarboneto e a regra geral é prefixo mais infixo mais O. Então tranquilo. Quando eu avanço para o próximo exemplo, eu já observo que existem 2 ramificações repetidas. Motivo, aqui de novo é um CH3, aqui de novo é um CH3. E a gente já viu aí, também está aparecendo aí para ti, que isso aqui é metil. Ele repetiu 2 vezes, tá? Mas vamos primeiro verificar o sistema de numeração. Olha, eu numerei da direita para a esquerda, por quê? Observa lá. 1, 2, cheguei na ramificação. Se eu fosse pelo outro lado, 1, 2, 3, cheguei na ramificação, só que demora mais. A regra sempre é localizar de forma menor possível a posição, ou seja, regra dos menores localizadores. Então por isso o correto é da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4 e 5. Após isso, eu tenho que citar a ramificação. Se ela repetiu, você é obrigado a definir onde ela repetiu. Então ela repetiu aqui na posição 2 e na posição 3. Então fica 2,3. O que? Di, porque foram 2 vezes repetidas. Metil, porque é o nome da ramificação. Na sequência eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O prefixo é pente. Só tem simples ligações entre átomos de carbono. O infixo é an. E você finaliza no O, porque é um hidrocarboneto. Tá ok? Se por acaso acontecer mais uma repetição, não tem problema. Inclusive essa aqui é muito utilizada em prova. Por quê? Ela faz parte da melhor fração da gasolina. E aqui, eu vou ter aqui, olha, nesse caso, a numeração da esquerda para a direita. Por qual motivo? É simples, olha. Se eu for no sentido esquerda para a direita, 1, 2. Cheguei na ramificação. Pelo outro lado, 1, 2. Também cheguei. A diferença é que aqui eu tenho 2 ramificações contra só uma. É por isso que o sentido correto é da esquerda para a direita.
Repara que cada detalhe é importante você avaliar com calma. Então, sempre que necessário, repete aí no caso o vídeo, vai e volta, verifica como você fica, no caso, se adaptando às regras, tá bom? Você tem que ir muito na calma com isso. Então fica a posição 1, 2, 3, 4, 5, e eu observo que aqui é um CH3, isso aqui é um CH3, isso aqui é um CH3. Ele repetiu 3 vezes. Em que posição? 2 vezes na 2 e uma na 4. Como apareceu 2 vezes na 2 e só uma na 4, você é obrigado a dizer assim, olha, 2,2,4. Não vá colocar apenas 2, 4 não, é 2,2,4, tá? Como foram 3 vezes, trimetil. Depois você coloca o pente, porque são 5 carbonos no total. Só tem simples ligações entre carbonos. Infixo é AN e a finalização é o O, porque é um hidrocarboneto. Bastante simples. Por último, eu tenho agora uma cadeia que apresenta 6 átomos de carbono. Repara, por que foi escolhida esta cadeia aqui? Muito simples. A cadeia principal é aquela com maior sequência possível de carbonos. Por isso foi escolhido essa. E agora eu observo que aqui eu tenho, olha, 2 traços. Quem é essa ramificação? Repare, aqui ó, quebra de linha, isso aqui é um CH2. Ponta de linha, isso aqui é um CH3. CH3, CH2, isso aqui é o etil, tá? Ramificação etil. Este aqui é o metil. O que eu tenho que avaliar agora? A numeração. Eu vou primeiro numerar da esquerda para a direita. 1, 2, 3. Cheguei em uma ramificação. Pelo outro lado, 1, 2, 3. Também cheguei em uma ramificação. Porque empatou, eu devo criar um critério de desempate. O que eu observo? O nome dessa ramificação aqui é etil e o nome desta é metil. Existe, no caso, prioridade na ordem alfabética. Então, o sentido de numeração adequado é da esquerda para a direita. Após isso, você vai citar as ramificações em ordem alfabética, precedidas pela sua posição na cadeia principal. Então, olha lá, o etil apareceu na posição 3, por isso que eu faço 3 etil. O metil apareceu na posição 4, então eu tenho que prosseguir da forma 4 metil. Após isso, a cadeia principal tem 6 átomos de carbono, o prefixo é ex. Simples ligações entre carbonos, o infixo é AN. E a finalização tem que ser com O, porque é um hidrocarboneto. Então é tranquilo, você sempre vai abordar dessa forma. Agora é óbvio, pode acontecer da sua estrutura de hidrocarbonetos apresentar insaturações. Lembra disso, ela pode ser dupla, ela pode ser tripla, ou pode ser inclusive 2 duplas. Não tem problema. Olha o que você vai fazer. Bastante simples, você só vai readaptar o que você viu aqui na regra anterior. Como? É simples. Quando aparecer ramificações e insaturações, sempre vai ter prioridade na numeração a insaturação. É só isso. Sempre que tiver insaturação e ramificação, a prioridade para a numeração vai ser a insaturação. Então, olha, neste exemplo eu observo que a insaturação está mais próxima do lado direito do que do lado esquerdo. É por isso que eu tenho que numerar da direita para a esquerda. Não dê mais prioridade para as ramificações. Repetindo, sempre que houver ramificações e insaturações, sempre a prioridade será a insaturação. Então eu vou numerar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, eu observo aqui, olha, quem é essa ramificação? CH2, CH3. Isso aqui é um etil. E esse aqui de cima é um CH3, que a gente já chama de metil. Tá? Você já está se familiarizando com isso. Também essa demorou, hein? Vamos lá. Então o que eu vou fazer? Citar em ordem alfabética. O etil apareceu na posição número 4. 4, etil. Opa, o metil apareceu na posição número 3. 3, metil. E agora eu vou dar o nome da cadeia principal. São 6 átomos de carbono, o prefixo é ex. Eu observo que tem uma coisa importante para falar para ti agora, tá? Não vai esquecer. Quando você tiver insaturação na cadeia, sempre a partir de 4, tá? A partir de 4 carbonos, você deve sempre numerar a cadeia pela extremidade mais próxima da saturação. Tudo bem? Agora, existe um upgrade nessa regra, uma adição nessa regra. Você tem que citar a posição da insaturação, sempre dando prioridade para o menor localizador. E essa citação tem que acontecer antes do infixo. Olha só, eu já sei que aqui o prefixo é ex. Eu deveria citar agora o infixo em. Só que antes desse infixo, eu vou dizer a posição da insaturação, dando prioridade para o menor localizador. A insaturação dupla ligação está entre o carbono 1 e o carbono 2. Ó meu Deus, o 1 é o menor valor. É por isso que ele aparece aqui. Ó. Se viesse entre 3 e 2, a preferência era o 2.
Se viesse entre o 3 e o 4, a preferência era o 4, tá? Sempre buscando o menor localizador. Então, como apareceu entre 1 e o 2, a preferência é o 1, perfeito. Agora sim, pode citar o infixo E e a finalização O. Na sequência, você tem essa estrutura aqui, ó. Muito cuidado com isso. Nem sempre você vai ter como cadeia principal essa toda bonitinha aqui na horizontal, tá? Não. Às vezes acontece dela estar em um outro local. Quando eu tenho insaturações, eu devo fazer um esforço para verificar que na cadeia principal esteja essa insaturação. Então aqui, olha, eu tenho uma insaturação para cá para baixo. Ela tem que fazer parte da cadeia principal. Então nesse momento eu excluo essa possibilidade de pegar a cadeia na reta, porque se eu fizer na reta, eu vou excluir essa dupla ligação aqui para baixo. Isso não pode acontecer. Então ela tem que fazer parte. O maior número de saturações possível na cadeia principal. Então assim, ó, como está para baixo, eu tenho que pegar essa cadeia principal aqui, ó. Por que eu numerei nesse sentido assim, ó? É simples, dá uma olhada, olha. Carbono 1, carbono 2, cheguei na saturação. Lá pelo outro lado, 1, 2, 3, demora mais. É por isso que tem que ser o correto dessa forma. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí vem, nesta posição número 3, eu tenho aqui, ó, isso aqui é um CH, e observa, para cima eu tenho um CH3 e para cá eu tenho um CH3. Ou seja, CH, CH3, CH3. Isso aqui recebe o nome de isopropil. Tudo bem? Aqui embaixo eu tenho um metil na posição número 5. Repara que é isopropil e metil. Neste caso, então, o isopropil tem prioridade na ordem alfabética. Ele tem que começar, no caso, a ser citado primeiro. Então ele está na posição número 3. Ó. Então eu faço 3, isopropil. E aí na sequência eu olho o metil na posição 5. 5, metil. Agora, a cadeia principal são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Lembra aí, o prefixo é ept para 7 carbonos. Coloca ept. Agora eu devo citar o infixo. São duas duplas ligações. Tem que usar o infixo dien. Só que antes do dien, dizer a posição da insaturação. São duas. Entre 2 e 3, a preferência é o 2. Aparece aqui, ó. E entre o 4 e o 5, a preferência é o 4. Por que isso? Porque eu tenho que pegar o menor localizador. Coloca aqui. Após isso, cita o infixo dien e a finalização no O, que é o hidrocarboneto. E pronto, você já defendeu, no caso, como pode numerar a cadeia, como pode citar a posição das ramificações, como pode descrever a nomenclatura de um hidrocarboneto, sendo ele ramificado, ou saturado, ou insaturado. Tá bom? E aí você vai adaptando para qualquer um tipo de exemplo que você venha a enfrentar em uma prova. E aí detalhe, a gente ainda vai falar a respeito da aula sobre os hidrocarbonetos que são fechados e no caso também os aromáticos. Não vai esquecer de sempre dar, no caso, aquela força pro negão aqui da química. Clica aí, no caso, no sino das notificações para ativar sempre o despertar, né? Quando eu postar um próximo vídeo. E óbvio, né? Tem que estar inscrito. Não esquece. A gente vai se ver no próximo vídeo. Um abraço.